Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Tamo Junto, hoje num formato diferente, inédito, que eu espero que seja contínuo, né? Lembrando que o Tamo Junto é um programa de soluções para ajudar a sua vida a alegrar. E hoje eu estou com Ronaldo Vrobel. Muito bem-vindo. obrigado. E agora eu passo a palavra para ele que vai comandar. Não, eu vou compartilhar o comando do programa de hoje. Jackson gentilmente me convidou para isso e nós trouxemos para a entrevista de hoje a Sofia Débora Levi, psicóloga, especializada em relações interpessoais, familiares, traumas, abusos, que são questões contemporâneas. A Sofia tem já um canal no Instagram em que ela muitas vezes faz colocações pertinentes sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre a influência das redes sociais nas relações humanas, no impacto das redes sociais. E eu vou fazer aqui uma parte. Jackson, eu e a Sofia somos nascidos em 1968. Então nós somos coetâneos. Nós temos a mesma idade, crescemos no mesmo mundo, conhecemos as mesmas transformações tecnológicas, culturais, sociais, e a gente compartilha das mesmas perplexidades diante desse mundo que está aí. E a Sofia publicou um texto numa coletânea falando sobre a fluidez, a inconsistência das relações nos tempos das relações por mídias sociais. Procede, Sofia? Bom, seja pessoal, bem-vinda. Obrigada, Jackson, obrigada, Ronaldo, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui no canal. Já assisti algumas produções de vocês e espero que esse canal tenha um sucesso ascendente que já está tendo. Bem, realmente eu observo, Ronaldo, que a gente cresceu numa cultura, em termos do trato afetivo, no âmbito afetivo das relações interpessoais, em que as emoções e os sentimentos eram valorizados. E o que eu observo de alguns anos para cá, notadamente na era digital, é um transladar, se a gente pegar a referência dos anos 50, o início da cibernética, digamos assim, o início da popularização da cibernética, aonde os modelos computacionais que estavam sendo ali criados eram inspirados nas capacidades cognitivas do ser humano. Nessas décadas para cá, e principalmente no que se popularizou depois dos computadores pessoais, dos computadores de domicílio. Disso aqui. Eu ia falar isso. E a partir dali até culminar, né, nos celulares e todas as redes sociais, todas as mídias que se ampliaram nos novos formatos, a gente vê cada vez mais que o comportamento humano tem sido moldado a partir de referências de ações computacionais, de ações digitais. Eu não sei se vocês se lembram de um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ele queria esquecer a namorada, a mulher, eles tinham terminado e ele não conseguia. E aparece no filme, uma cena delete, ele apertando a tecla delete, porque aquela mulher não sai da cabeça dele e não funciona. Por quê? Porque a dinâmica, a psicodinâmica do ser humano, ela não obedece a um sistema binário de input e output de informação. A gente tem um tempo de processamento diferenciado, não só homem-máquina, mas inclusive de pessoa para pessoa. Você está ainda nessa, mas eu já esqueci a minha ex, o meu ex há muito tempo. Ou seja, o tempo de processamento afetivo, emocional, seja de impactos positivos ou negativos que uma pessoa passa na vida, é absolutamente singular. Então, o que me preocupa hoje em dia é que há nessa mudança de paradigma um desrespeito à condição básica e espontânea do ser humano para lidar com o âmbito emocional, afetivo, e isso está muito claro se a gente pegar os marcos culturais de músicas, de literatura, da década de 50, 60, 70, eu vou colocar antes e depois da era digital.
Então, o tempo acelerou e isso trouxe uma cobrança numa mudança comportamental que, a meu ver, gera desconforto e contribui para algo que é fundamental para a gente, que é o cultivo dos vínculos. A gente não deleta as pessoas, você até faz isso na sua rede, mas internamente, você realmente deletou aquela pessoa? Então, tem coisas que não são ditas nas redes. Então, você tem uma vida individual e social projetada na rede que não necessariamente condiz com a sua vida real no seu dia a dia. Sônia, eu percebo que a gente vive um momento único na história da humanidade, porque nunca teve tanta mudança em tão pouco tempo. As pessoas do século XIX, XVIII, XVII, as mudanças levavam literalmente mais de 100 anos para acontecer, né? Me corrija se eu estiver, por favor, me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem. E nós, de 68, e também, digamos, os nossos pais que ainda estão vivos, a gente está vendo tanta mudança, né? Eu lembro literalmente eu vendo televisão preto e branco e tinha 3 canais, era Globo, era TVE, TV Tupi, né? Depois TVE. Manchete, né? Aí o TVE, e depois veio o SBT, né? Enfim, eu lembro literalmente isso. Aí depois veio a TV colorida. Nós tivemos o privilégio de vivenciar esses recortes da história. E hoje a gente vê tanta mudança. De um dia para o outro tem um novo iPhone. De um dia para o novo tem uma nova versão disso, daquilo, e câmera e tal. Para nossa cabeça, isso é uma agressão. Tá? Desculpa o termo, mas às vezes eu me sinto agredido porque vem aquela imposição, tem que saber tudo, tem que estar atualizado. A turma mais jovem, né, os nossos filhos, para eles é tudo muito normal porque eles já nasceram nesse mundo digital, para a gente não. Né? Mas eu vejo de uma visão da saúde mental, eu vejo muita gente afetada com isso, muita gente adoecida, eu me incluo nisso, né? Às vezes a gente tem que dar um step back, né, entrar num processo literalmente de recuperação. Hoje, o vício em questões digitais está já no CID, né, na Organização Mundial de Saúde também. Então, qual é a tua experiência, a tua visão nisso? Você tocou em aspectos muito importantes. Já existem várias pesquisas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, sobre o impacto psicofisiológico de muito tempo de tela, desde o âmbito oftalmológico, mas para pegar mais para a área psi, né, a gente está tendo que ter momentos de delay, momentos de dar um descanso, de desligar, de criar um delay dessa avalanche de informação, né, e você acionar o relé. Você, às vezes, pode dizer assim, poxa, as pessoas da nossa idade, há 10 anos atrás, eu não precisava dar uma paradinha no meio da tarde para descansar meia hora ou 15 minutos, tá? Para conseguir continuar produzindo como eu estou desde de manhã. E você pode associar isso à idade, em parte, mas isso já está sendo sentido por pessoas mais jovens. E advém disso, Jackson, de uma hiperestimulação, né, o tempo inteiro, ininterrupta, em que o nosso cérebro precisa se refazer. Ele precisa dar um tempo para poder continuar a responder, o teu ritmo de responsividade continuar o mesmo, e de produção. Pois não. Não, e é uma resposta de má qualidade, porque você tem uma rotatividade muito grande. Eu ia fazer uma parte aqui que é um paradoxo. Está faltando a escassez. Uhum. E o que eu quero dizer com isso, para não parecer uma frase vazia? A nossa geração tinha uma quantidade limitada de informações em todos os níveis, de relacionamentos, de entretenimento, de tudo. Então você tinha que, em alguma medida, valorizar aquele quinhão de informação ao qual você tinha acesso. Era a enciclopédia Barça, a enciclopédia britânica. Hoje, vem cá, meu Deus. Jackson, as fitas cassetes, a gente gravava fitas cassetes, muitas vezes com discos emprestados ou na rádio. E para você produzir uma fita cassete era uma empreitada. Você não fazia uma por dia? E você ouvia e ouvia e ouvia aquela música seguidamente até você fazer a nova fita. E com isso a gente acabava atribuindo aquelas músicas e as pessoas e a todos os dados que compunham as nossas vidas, a gente atribuía sentido.
aquela música estava associada a um momento da tua vida, a uma emoção, a um encontro, a uma pessoa, alguma coisa. Hoje em dia, você ouve 1 milhão de músicas por dia. Você não tem nem condições de ouvir aquilo pela segunda vez. Exatamente. É o tempo de processamento que eu me refiro. Então, isso tem um impacto, Jackson, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto afetivo, que são tempos diferentes também dentro de cada um. E eu acho que você ia chegar, Ronaldo, me corrija se eu estiver errada, na questão da criatividade. Porque nós somos seres, o ser humano é dotado na sua essência, né, na sua condição ontológica, de peculiaridades únicas comparadas a outras espécies da natureza, né? Então, a capacidade de refletir, a capacidade de criar, de fazer poesia, ou seja, de inventar a partir de dados simbólicos, né? De se comunicar linguisticamente, e tudo isso a gente está sendo demandado numa rapidez tão grande que, sabe o tempo do ócio que se falava? Né? O tempo do ócio, que às vezes as pessoas se cobram, não, mas eu não posso estar nessa condição, eu preciso estar fazendo. Como assim eu não estou fazendo nada? Então, a condição do ócio, que há muitos anos já foi descrita como algo positivo para a criação, para a criatividade, ela está comprometida. Vocês lembram de um filme chamado Pi? Que é baseado na história de um matemático, uma história verídica de um matemático chamado Max Cohen? Ele tinha uma busca incessante para resolver um problema matemático, e ele tinha um amigo que dizia: dá um tempo, não adianta você forçar a resolver um problema, porque a tua cabeça precisa dar um refresh, precisa dar uma recarregada para você conseguir olhar de novo para aquele problema de uma outra forma e, quiçá, encontrar uma nova solução. E ele resistia a isso. Mas isso é um exemplo que vale para qualquer problema que você tenha a resolver. Seja no teu trabalho, seja com o teu amor, seja com teu parente, algo que te angustia. Você fica refém daquela tensão para resolver o problema, mas muitas vezes, quando você não consegue, a gente tem que aprender a liberar um pouco. O problema não vai sair dali. Ele vai estar ali. Mas se você muda o foco, você olha para aquilo de uma outra forma. Então, isso ajuda, às vezes, a encontrar uma solução para um problema. Só que com isso aqui, você não tem sossego. Por quê? Primeiro, porque o problema vai estar sempre ali martelando, aparecendo na sua tela. Segundo, porque esse tempo que você deveria dedicar a uma pausa para, eventualmente, reencontrar o problema de outra forma, essa pausa vai ser preenchida com outros problemas. Sim. Ainda assim, naquele problema A, você deu um tempo. Compreende? Ainda assim, mesmo que a gente seja atropelado e somos por outros problemas, a dinâmica é válida. De qualquer forma, o relé tem que aparecer. O tempo de descanso vai ter que aparecer. E eu acho que tem um agravante aí, que é o seguinte: hoje os algoritmos nos conhecem como ninguém. Sim. Então, o algoritmo da sua rede social, ou o que valha, vai te trazer a informação capaz de fisgar a sua atenção. Entende? Não é que você vai estar ligando a televisão. Vamos dizer que antigamente você queria uma pausa, mas não queria o silêncio, você ligava a televisão e via um programa qualquer. Hoje você vai ver uma coisa que foi concebida para te atrair, para te induzir ao consumo, para te induzir a ter determinadas ideias e condutas que atendam aos interesses XYZ. Entende? E aí o que acontece? Você pensa assim: deixa eu parar de pensar nesse problema, vou me distrair com isso aqui. Esse negócio vai fisgar você e vai te colocar em outro redemoinho. Você vai ser induzido a comprar alguma coisa, você vai se preocupar com uma questão, você vai entrar na rede social. Quer dizer, a gente está vivendo um mundo sem trégua. É verdade, é verdade. Sem trégua e aceleradíssimo. O Gil Lipovetsky tem um livro muito interessante sobre isso, já de alguns anos, chamado O Tempo Hipermoderno, os Tempos Hipermodernos, em que ele fala isso: a gente tem um mal-estar
que a gente, às vezes, resiste a identificar como tal, porque a gente não tem como fugir. O mundo é este, o mundo está dado. Por isso, Jackson, como você comentou, algumas reportagens, até de grande mídia, na área de saúde, já têm estimulado as pessoas a criarem hábitos de afastamento, de distanciamento literal do equipamento, seja o celular, seja o computador. Eu ia entrar nesse particular. Esse vício digital, como qualquer outra questão, ele causa também traumas, né? E, assim, na tua visão, quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa está sofrendo um trauma sem ela estar percebendo que ela já está incorrendo nesse estado? Agora você está me trazendo uma situação muito, muito, muito atual, que seja pela influência dos assuntos de âmbito político, ideológicos, ou mesmo até de futebol, de time de futebol, ou religiosos, eu percebo que as pessoas literalmente substituem os encontros presenciais pela troca de assuntos, discussões pelas redes sociais, e existe aí um inflamar, uma tendência a brigas, né? E muitas vezes com bloqueio, né, do contato, daqui a pouco desbloqueia. Então, eu acho que as tensões afetivas, elas estão se agigantando muito rapidamente, e no mesmo dia, uma única pessoa pode ter vários nesse grau, porque a gente está vivendo uma cultura dos extremos, uma cultura de, na verdade, intolerância para com o diferente no âmbito de outro ponto de vista, de outra opinião sobre assuntos em geral. Eu polemizei aqui porque futebol, política, ideologia, hoje em dia viraram não possíveis grandes áreas de trocas de informação e conhecimento, mas viraram muitas vezes áreas que são arenas, que são ringues, e a gente tem as arenas virtuais. Então, para responder a tua pergunta, Jackson, quando uma pessoa se aperceber que ela está discutindo com pessoas de diversos grupos, com maior ou menor grau de intimidade, e aquilo está inflamando-a por dentro, e ela, sem que ela consiga retomar um equilíbrio de curto prazo, ela tem que ficar atenta para que isso não se transforme, senão num trauma, mas num grau de desgaste permanente que fatalmente vai produzir desequilíbrios na sua condição de produção, de bem-estar, de qualidade de vida. Olha, eu vou citar duas situações recentes na minha vida, e bem diferentes. Numa delas, existe um canal do YouTube. O YouTube, os algoritmos já entenderam que eu gosto de cachorro. Então eu vivo recebendo vídeo de cachorro, anúncio de cachorro, tudo de cachorro. E recentemente me aparece um vídeo de um cachorro, de um Golden Retriever, as vantagens de se ter um Golden Retriever. Eu tive um e tenho filhotes de Golden Retriever, e eu resolvi fazer um comentário ali, engraçadinho, contando uma situação que eu vivi com o meu Golden, e repercutiu. E teve vários comentários em razão da minha postagem, de pessoas concordando, rindo, não sei do que, e eu não conheço essas pessoas. E veja bem, muitas vezes os assuntos, eles são meios através dos quais você estabelece uma relação. Eu falar sobre cachorro, se a Sofia aqui nesse encontro presencial disser que ela também gosta, está criado um vínculo. E o cachorro terá sido o estopim, ele deflagrou o encontro. O rapport, né? Exatamente. Só que ali fica no argumento, fica o kkk, fica o concordo, o discordo, tenho outra raça, não sei do que tal. Quer dizer, não são pessoas conversando, são frases que conversam entre si, porque você não constrói vínculos. A mesma coisa acontece nas hostilidades, porque você vai por hipótese, você coloca uma frase, você assume um posicionamento político, alguém vai te insultar, mas você nunca vai saber se você seria um grande amigo dessa pessoa, se essa conversa fosse presencial. E você vai ter uma reação de repulsa, ou de afeto, ou de sei lá pelo quê,
por uma frase. Eu leio muito o UOL e o Globo.com, né? E aí, às vezes, eu vejo os comentários. É estapafúrdio. Eu sou flamenguista, né? Gosto muito de esporte. Às vezes, no meio do comentário do futebol, o pessoal começa a falar de política. Ou então, assim, falando de um evento lá que teve da natureza. Aí, o pessoal... Aí começa essa guerra, essa polarização. Já ali eu falo, gente, o que tem a ver o U com as calças, né? Mas você sabe o que acontece? O pessoal tá ali falando e começa a guerra ali de palavras. Eu falo, aí eu paro até de ler porque me faz mal. Mas você sabe o que eu acontece? vejo exatamente o que você falou. A polarização ali, o pessoal quer só uma deixa para... Pum. Mas um dos fatores que atenuam a polarização é o encontro presencial. Se você aqui falar alguma coisa da qual eu discorde, eu estar aqui diante de você e eventualmente desenvolver outros assuntos, olhar a tua cara, sentir a tua presença, vai ser uma outra forma de você compor os interesses, os argumentos. Você pode até me convencer na dinâmica do encontro. Agora ali, você publica uma frase, dali a meia hora uma pessoa publica outra, você... Aquilo é uma falsa interlocução. Né? São falsas diferenças. Tréplica e por aí vai. Exato. E você fica nervoso e fica irritado e fica tudo. Outra coisa que eu ia falar. Por algum motivo, uma determinada rede social fica colocando na minha linha do tempo brigas. Senhoras brigando por goiaba num supermercado. Aí uma começa a tirar a goiaba na outra, cai no chão, chama o gerente. Briga de trânsito. O cara vai lá, quebra o retrovisor do outro, não sei o que tal. É cotidiano. Exato. Eu não sei por que os algoritmos entenderam que eu tenho interesse em brigas. Eu não brigo, eu não gosto de brigar, não sei brigar. Mas eu acabo vendo aquilo, porque eles têm as formas de atrair você para aquela visão, e eu, depois, quando eu encerro aquilo, eu quero dar uma porrada em alguém. Porque todo mundo brigou, menos eu. Contágio. Exato. Existe um contágio, sim, Ronaldo, tanto na qualidade presencial quanto na qualidade digital. E é isso, sabe, que eu estava refletindo na tua pontuação, quando uma pessoa ela vai sofrendo formas de violência psicológica, como, por exemplo, provocações, brigas dentro das redes, como eu estou retomando aqui um pouquinho aquele tópico, ela pode ser vítima de cancelamentos que são vivenciados muitas vezes como o quê? Rejeição. E rejeição, no âmbito psicológico, dói. A dor da rejeição é algo que uma pessoa demora um tempo variável e que pode se juntar com outras vivências de rejeição de âmbito presencial ou digital. Então, é importante o que a gente está falando aqui, porque está surgindo, a meu ver, uma nova área da psicologia, que é o estudo dos comportamentos na interface dos relacionamentos digitais e presenciais. Então, assim... Isso é urgente. É urgentíssimo, porque você até já me trazia a questão do trauma. Por que eu estou retomando? Porque existem formas de violência psicológica, sim, são violências simbólicas nessa nova era e que podem ter um grau traumatizante, podem ser traumatizantes, sim, dependendo do estofo, da estrutura que a pessoa já tenha dentro de si. O que é o trauma, pessoal? O trauma, ele se caracteriza, vamos pegar um pouquinho de Freud, né? Ele se caracteriza por quê? Por uma situação em que a pessoa é pega de surpresa, sem que ela tenha estofo, sem que ela tenha estrutura interna em âmbito psicológico para lidar. Existem basicamente 2 tipos de trauma: os traumas estruturantes e os traumas invalidantes. Os traumas estruturantes são aqueles que, a partir desse impacto, a pessoa consegue, sozinha ou com algum auxílio das circunstâncias, criar estrutura e superar sem que ela tenha marcas indeléveis a partir daquele evento. Já o trauma invalidante é aquele que deixa sequelas de curto, médio e longo prazo, de novo, sempre num tempo variável, conforme a estrutura da pessoa, e que mesmo sem ela ter conseguido lidar, não só no imediato, a gente não tem como saber se ela vai um dia
conseguir criar estrutura para lidar com as consequências, com as marcas que aquele impacto, que aquele choque trouxe. E para caracterizar um pouquinho melhor isso, além de Freud, eu trago sempre uma referência a Sándor Ferenczi, um psicanalista contemporâneo de Freud, judeu-húngaro, e que traz para nós a necessidade de uma pessoa que passa por uma violência, que passa por um choque, ela precisa dialogar, ela precisa compartilhar, ela precisa ter com quem dividir esta condição, que para ela foi insuportável, pesada, e ela não consegue, como a gente diz, digerir sozinha. E o que o Sándor Ferenczi fala para a gente? Que se ela não encontra uma pessoa que acolha essa fala dela, essa fala catártica, nos dizeres de Freud, ela vai ficar, aí sim, refém do trauma. Refém de quê? Das imagens, das emoções, das reações psicofisiológicas que ela teve naquele momento violento. Segundo Ferenczi, é aí que o trauma se instala na pessoa, se instaura na pessoa. Então, quando a gente está falando de vínculos, né, e quando eu escrevi sobre essa que é um alerta meu para essa fase que a gente está vivendo, da cultura do desinvestimento afetivo no mundo individualista, no mundo que, se não deu certo aqui, tchau, passo para outra, como se a gente fosse uma máquina. Relações líquidas. E não é. Vou falar sobre isso já já. O que acontece? A gente precisa uns dos outros, né? Não só no momento do trauma, mas no momento também da alegria, no momento do compartilhamento. Então, eu acho que a cultura do desinvestimento, ela é uma cultura que atenta contra a condição básica humana. Nós somos seres sociáveis, nós não damos conta de tudo, de todos os assuntos. Então, assim, nós nascemos com essa abertura e a gente está vivendo, por causa da desvalorização das emoções e dos sentimentos, uma agressão constante. Sofia, diferencia para o público trauma e uma experiência difícil, mas superável. Porque tem pessoas que chamam tudo de trauma, e não é bem assim, né? Claro, todo mundo tem, quer dizer, na minha visão, assim, por favor, me corrija, todo mundo tem algum trauma, pequeno, médio ou grande. Mas Sim. nem tudo é trauma também. Sim. As pessoas falam, tô traumatizada, às vezes é uma experiência que é superável. Sabe qual é o exemplo que eu dou? Eu vou dar um primeiro exemplo. Quando a gente é criança, às vezes a gente está na escola e não sabe amarrar o cadarço. Os outros coleguinhas sabem e você não sabe. Já é motivo para você se sentir inferiorizado. E se você sabe que você vai ter que ir para a escola e de novo passar por aquilo, por aquela situação, isso começa a criar uma ansiedade, isso começa a criar um mal-estar, uma sensação de desajustamento. Estou dando um exemplo muito básico, porque é muito comum isso acontecer. E aí, quando essa criança ela aprende a amarrar o cadarço, né, a dar um nó, a fazer o laço, ela se sente o quê? Ela deu um passo adiante. E aquela carga afetiva pesada, ela vai ficando para trás, ela vai tendendo a ficar para trás, ok? Então, aquilo que era vivido como um grande medo, como um grande trauma, na medida em que aquilo dura um certo tempo, tá? Ela ganhou estrutura, ela ganhou desempenho, ela ganhou autoconfiança. Isso que a gente chamaria, do que eu falei, do trauma estruturante. Uma situação nova, eu não sei fazer, eu tenho uma pressão social, eu tenho que conseguir. Isso me lembra uma frase do Sartre: não importa o que fizeram de você, mas o que você faz com o que fizeram de você. Isso é lindo, adoro as inúmeras contribuições do Sartre, essa é uma delas, e isso é muito bacana quando você começa a aplicar isso já na vida adulta, no âmbito das escolhas com responsabilidade que você vai ter que fazer. Só que por que eu peguei um exemplo de infância? Porque é ali que começam as inúmeras novidades e a gente, mesmo os pais mais zelosos, mesmo os professores mais zelosos, nós não temos como asseverar
que os nossos filhos, os nossos alunos, em tenra idade, estejam passando por uma situação que para eles é traumática, principalmente em tenra idade, ainda o não verbal, ainda em bebê 1, 2, 3 anos. Então, concordo com você, todo mundo tem seus traumas, em maior ou menor grau, e talvez na análise na adulta que você vai reconhecer como tal. Então, esse exemplo do cadarço é um trauma estruturante, porque você aprendeu a lidar com aquilo. Agora, a morte, a perda afetiva, um tema existencialista clássico. Perdi o meu pai. Será que isso já me condiz com estrutura para perder a minha mãe? Não necessariamente. Então, repito, mesmo algo que é inexorável na vida e que é um tema que para muitas pessoas é um tema tabu, pela dificuldade mesmo de lidar, por quê? Qual é a nossa estrutura para lidar com isso? Diferentes culturas abordam o tema de diferentes formas e ainda assim cada um vai ter a sua necessidade de construir essas defesas. Então, tem gente que não consegue. Quando a pessoa não consegue superar esse choque, a perda, não consegue desenvolver uma estrutura para lidar com aquilo, ela vai lidar com sequelas, repito, físicas e emocionais, angústia, depressão, dificuldades de sono, né, que podem se traduzir como insônia, como terror noturno, podem ter dificuldades respiratórias, todas as comorbidades. Exatamente. Todas as alterações de nível do sistema nervoso autônomo, que é aquele mais básico, que rege a nossa respiração, nossa digestão, nossa circulação, que é aqueles que a gente não tem um controle voluntário, consciente, né, direto, eles vão ser os sinalizadores das nossas alterações emocionais. Então, é por isso que eu tenho muito cuidado, gente, de falar o tempo todo da singularidade. Quando a gente fala de psicologia, no âmbito geral, eu acho que nunca é demais frisar isso, porque aquilo que para alguma pessoa pode ser, eu tiro isso de letra, para outra não. Agora, deixa eu fazer uma colocação que devolve o assunto às redes sociais. Você falou sobre o trauma de perder um pai ou de perder uma mãe. Nas relações singulares, vamos dizer que eu perca algum de vocês ou que vocês me percam. É uma experiência única, porque o significado de cada um numa relação de fato é único. Perder não é um gênero. Você não aprendeu a perder todo mundo porque perdeu um pai. Uhum. Mas na era das relações virtuais de rede social, se você é cancelado por X, você aprende a ser cancelado por Y. Porque aquilo ali é uma grande maçaroca. E você aprende a cancelar também. E aprende a cancelar também. Então você não tem a riqueza, você não tem a subjetividade dos relacionamentos. E, por um lado, você massifica tudo, aquilo vira uma categoria, não é o Jackson, não é a Sofia, são os nomes, são os avatares, as fotografias com as quais eu me relaciono. E, por outro lado, os traumas também têm um fator imaginário, porque se a Sofia, por qualquer hipótese, disser o que eu não quero ouvir, ou me ofender e coisa e tal, na verdade eventualmente ela nem quis dizer aquilo que me traumatizou. Isso é muito importante. A gente encontra muitos desentendimentos em Facebook, Instagram, muitas vezes pessoas... Você sabe que comigo é recorrente eu querer dizer uma coisa e as pessoas entenderem outra. Principalmente quando você recebe uma mensagem por escrito de WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social assim muito, né, básica da comunicação hoje em dia, né? Eu sempre alerto, olha, o texto no WhatsApp, ele pode ter tido uma intenção diferente da sua interpretação. É importante a gente começar a trabalhar com essas janelas
de leitura de como a realidade nos chega. Agora, falando um pouquinho, né, dessa caracterização desse novo mundo que é o que a gente está inserido, tá? Você está certo, Ronaldo, na medida em que isso pode ter desdobramentos catastróficos na sua amizade ou mesmo no trabalho. Digamos que eu diga para você, numa rede social, uma coisa que você interpreta de um modo que gera um trauma. E não foi a minha intenção. Eu nem tive a intenção de traumatizar, nem tive a intenção de dizer o que você leu. Então, no fundo, você está se relacionando com você mesma. É autorreferente. Sim, como é autorreferente também, esses mal-entendidos presenciais. Isso é da condição humana das trocas. Você, às vezes, fala ou trata uma pessoa sem ter uma intenção X e ela se ressente. A questão aqui, por isso que eu falo de uma urgência que eu não sei se vai acontecer, tá, pessoal? Nem quando. Mas uma urgência de um resgate cultural em que o cuidado com o outro seja um valor universal. Por mais que a gente ainda tenha a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 regendo, digamos assim, norteando os tratos internacionais em caráter universal, na prática a gente não está vendo isso. Na prática a gente está vendo um mundo em que ser emotivo é ser fraco. Ser forte é quem consegue rapidamente se refazer e está pronto para outra. Então, não está se dando mais o tempo do sentir, dessa elaboração afetiva. Então, para mim, isso se caracteriza como violência simbólica, como violência psicológica, como uma contramão no funcionamento básico do ser humano. Sônia, nosso diretor já está me sinalizando ali que a gente tem que encaminhar para a reta final. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tesouro, que olha... Esse livro, Violência, Bricolagem, Memória e Escrita, eu organizei com 2 professores amigos, Francisco Ramos de Farias e Gláucia Regina Viana. A gente procurou convidar autores de diversas formações. Então, temos psicólogos, temos filósofos, temos pessoas que atuam como líderes religiosos, para tratar desse assunto, violência, no âmbito macro, né? Isso foi na época que eu fiz o meu pós-doutoramento em Memória Social, aqui na Unirio. Parabéns. Obrigada. E, assim, eu tive aqui a liberdade de trazer esse assunto que, repito, é facilmente identificável quando a gente se debruça sobre ele, mas a gente tem que abrir um tempo para falar disso, porque senão a gente vive esse problema e vai se naturalizando e vai sentindo o quê? Os efeitos, os reveses no nosso corpo e na nossa mente. Então, a gente publicou pela Mauad, uma editora também muito querida. Tem outro livro publicado também pela Mauad e está aí disponível. Quem quiser também adquirir comigo, é só entrar nos meus canais, Sofia Débora Levi, no Instagram, no Facebook. Vamos colocar na descrição do programa todas essas informações. Rony? Não, é uma coletânea de textos e o texto da Sofia se chama Desinvestimento. Violência simbólica na contemporaneidade. Que é isso que a gente está falando, né? Tá bom. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Espero que vocês tenham curtido, que eu curti bastante. Eu quero fazer um outro programa com você falando sobre a continuidade do assunto de hoje, mas envolvendo inteligência artificial, que aí já... não deu tempo. Vai gerar. Já está gerando, mas eu acho que isso aí é a ponta só do iceberg do que está por vir. Sim. De enlouquecer pessoas e etc. É uma mudança, eu acho que é uma onda maior do que todas essas que a gente vem vivendo. Será que os nossos espectadores têm certeza de que a gente existe? Isso aqui não pode ter sido um prompt de um desses programadores de inteligência artificial? Em breve, gente. Eu existo? Então, temos que fazer pelo menos esse assunto dá muito pano para manga, mas você já está convidada para a gente fazer um programa falando sobre isso, porque com certeza já está mexendo, mas vai mexer muito mais, que é só o começo. Assim,
até onde vai isso. A gente sabe que o que a gente via nos filmes de ficção científica na nossa juventude, na nossa infância, já está começando a acontecer. Os filmes de ficção científica estão ficando obsoletos. Outro dia eu fui ver um de 10 anos atrás que já ficou óbvio, que era um sujeito que se apaixona por uma voz. Aquele eu, não é eu, ela. Já ficou trivial. Naquela época era uma coisa disruptiva, hoje já é... Isso. Quem é o ChatGPT hoje? Exato. Os personagens do Star Wars, né? O C3PO, o outro, aqueles já existem, né? Então, enfim, vamos ver como é que isso vai. Né? Estamos vivenciando essa nova história, mas obrigado. Obrigada. Demais. A gente aqui faz assim, estamos juntos, Rony, estamos juntos. Gente, se inscreve. Vocês sabem, é gratuita a inscrição, dá like, isso ajuda muito o nosso trabalho, um trabalho de muito amor. Até o próximo programa. Tchau.